Problema 7.13. A figura ao lado aí mostra 3 forças aplicadas a um baú que se desloca 3 metros para a esquerda, sobre um piso sem atrito. Os módulos das forças são F1 igual a 5 newtons, F2 igual a 9 newtons e F3 igual a 3 newtons. O ângulo indicado ali é 60 graus. Nesse deslocamento, a primeira pergunta: qual é o trabalho total realizado sobre o baú pelas 3 forças? E B, a energia cinética do baú aumenta ou diminui? Muito bem. Bom, a gente pode, por exemplo, calcular o trabalho realizado força por força, tá certo? Então, por exemplo, a força 1, ela tem aqui um trabalho 1, que nada mais é do que F1 vezes o deslocamento vezes o cosseno aqui, que eu vou chamar de φ1, que é o ângulo entre a força e o deslocamento. O deslocamento, ele disse que é para a esquerda, então ela está se movimentando para cá. Tá certo? Nesse sentido, o meu ângulo aqui vale 0, tá certo? Meu φ1 é igual a 0, porque eles são paralelos e estão no mesmo sentido. Então, o trabalho da força 1 é o módulo da força vezes o deslocamento, que vai me dar, então, um trabalho de 15 joules, tentando que o cosseno de 0 vale 1, certo? O trabalho realizado pela força 2, por sua vez, é igual ao módulo de F2 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Note que o ângulo entre a força e o deslocamento é esse ângulo aqui, tá certo? Esse aqui, porque o deslocamento é para a esquerda, é o ângulo entre a força e o deslocamento. Isso aqui vai me dar, então, 9 newtons, que multiplica 3 metros, que multiplica o cosseno. Se aqui vale 60 graus, o complemento aqui, porque é 180, é 120 graus. Então, cosseno de 120, se você fizer essas contas, vai dar menos 13,5 joules. Por sua vez, o trabalho 3 é igual ao módulo da força 3 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, mas nesse caso aqui vai dar 0, porque o φ3 é igual a 90 graus. Então a força 3, como ela é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho, tá certo? Então o trabalho total nada mais é do que 15 joules menos 13,5 joules mais os 0 joules da força do trabalho 3. E isso aqui vai dar, então, um trabalho que é igual a 1,5 joule. Só para enfatizar que isso pode ser calculado também, dado a força resultante. Então, a força resultante que executa trabalho são aquelas que são paralelas ao deslocamento, tá certo? Então, você tem F1, que está executando o trabalho, e você tem também uma força que é a F2, seno de θ dá o cateto oposto, ou seja, é a parte componente em Y. Então, F2 cosseno de θ. Note que o F2 cosseno de θ está no sentido contrário, né? Ele está aqui, ó. Ele é no sentido contrário ao deslocamento. Então a força Fx resultante, ela é a F1, no fundo é menos F1, né? Porque aponta para a esquerda. Vamos supor o positivo para cá, né? Então vai dar menos F1
mais F2 cosseno de θ, tá certo? Se você fizer essas contas aí, você vai ter menos 5 newton e mais 4,5 newton, o que dá uma força resultante na direção x igual a menos 0,5 newton. O deslocamento é para a esquerda, então o deslocamento D negativo igual a menos 3 metros, de forma que o meu trabalho total é a força resultante, Fx, vezes o deslocamento, que vai dar menos 0,5 newtons, vezes o deslocamento, menos 3 metros, e isso aqui me dá, então, um trabalho de 1,5 joule, da mesma forma que a gente calculou separadamente. Tá certo? Ou seja, calcular a força resultante e da força resultante calcular o trabalho é equivalente, obviamente, a calcular o trabalho de cada uma dessas três forças e somar esses trabalhos. O item B pede a variação da energia cinética. Então, pelo teorema, tá certo? Da energia cinética trabalho, do trabalho à energia cinética, a variação da energia cinética é igual ao trabalho, a variação é igual a K final menos K inicial, e o trabalho, como a gente viu, é maior do que zero. Para isso ser maior que zero, né, a minha energia cinética final é maior que a minha energia cinética inicial.